pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje esse vídeo vai ser interessado para aquelas pessoas que passarem um concurso público, né? Ou estão estudando, né? Estão almejando um concurso público e que nele são necessárias cumprir algumas atividades físicas, né? Apoio, flexão, corrida. Ou para aquele profissional da área da saúde que vai trabalhar, né? Ou tem que trabalhar ali com algum aluno que também está necessitando de um amparo mais específico, né? Então, eu vou passar um caso de uma aluna que eu tive esse ano, que a gente saiu simplesmente ela estava fazendo 0 apoios, tá? E em um mês ela conseguiu fazer os 6 apoios que eram necessários e a gente entregou um trabalho onde a gente estava trabalhando com uma grande responsabilidade, né? Com um período muito curto de tempo, onde a gente não podia errar. A ideia desse treinamento era tentar buscar algo muito específico, sempre tendo a ideia de fazer com que ela nunca chegasse a um limite, nunca levando o corpo dela ao limite, porque como o nosso tempo era curto de trabalho, poderia que às vezes a gente colocasse uma dosagem mais alta de treinamento e ela entrasse em fadiga e o corpo dela nunca conseguisse se recuperar para o próximo sessão de treino, né? Então a aluna me relatou, né, que ela estava fazendo esse treinamento, né? O treinamento onde ela estava fazendo a... Então, né, ali na conversa a aluna ela tinha dito que ela estava fazendo mais ou menos menos de um mês que ela estava fazendo uma atividade física. E esse que era o treino dela, tá? O treino dela, ela estava fazendo uma academia convencional, era dividido em dois, ela fazia um treino A e um treino B, tá? E esses ambos treinamentos, a gente percebe que ele acaba sendo bem contra aquilo que a gente está buscando. Nesse treinamento A, por exemplo, ela começa ali fazendo um trabalho do abdominal, ok? Ela faz um trabalho de prancha, né? Beleza. Mas ela faz uma cadeira abdutora, né? A gente não sabe se realmente vai ser válido, se é que é perda de tempo ou não. Um stiff, né? Será que vai ser específico ali para aqueles 2 exercícios basicamente que precisa melhorar? Acho que não. Elevação pélvica, acho que para quem está ali precisando melhorar o apoio, o abdominal, né? E consequentemente ter uma melhora também na corrida que ela estava treinando, ela não estava conseguindo ainda fazer aqueles 1.600 em 12. Eu acredito que uma elevação pélvica ali, dependendo, não ia ser o melhor exercício para colocar, né? Um agachamento frontal, beleza? Uma panturrilha, né? Sei, eu acho que não, né? E aí então nesse treino aqui que ela estava realizando, somente que a gente pode aproveitar o abdominal supra, uma prancha e o agachamento frontal. Só esses 3 exercícios, né? Só esses 3 exercícios. E já no treino B, tem um bend pull, que eu nem sei o que é, porque hoje em dia os caras inventam os nomes aí para os exercícios, né? Uma remada neutra, tudo bem, mas será que vai ser válida para esse tal momento? Acho que não. Remada lateral? Acho que não, né? Porque no apoio ela precisa ter força de empurrar, né? Empurrar, tanto horizontal quanto vertical, mas de uma maneira mais ampla, né? Melhorar ali a habilidade dela conseguir empurrar uma carga. E aí no final do treino um apoio no Smith. Então esse treino aqui praticamente ela ia só ter um trabalho mais ou menos nesse apoio no Smith aqui, ó. Mas só que aí que tá o negócio. Nesse tempinho que ela estava treinando lá nessa academia, quando ela ia tentar fazer o apoio no solo, né? Ela ia tentar fazer o apoio com, né, o seu joelhinho ali, pá, no solo, ela não fazia nenhum, né? Só que nisso ela tava em quê? Ela me procurou faltando o quê? Ó, então 6, 7 semanas. Então ela precisaria sair do 0 apoio, né, para os 6 apoios
dos 8 abdominais ali para os 14 e conseguir ter uma eficiência na corrida. Os treinos dela são treinos que fazem com que ela, digamos, entre aspas, perdesse um pouco do tempo ali, né, que um tempo precioso para ela conseguir buscar, né, aqueles objetivos dela, que era de sair do 0 apoios, que ela estava fazendo nenhum no solo, né, para aqueles 6 apoios, saindo daqueles 8 abdominais para os 14 abdominais. Na parte da corrida, quem estava administrando os treinamentos dela era um professor de corrida. Então não estava tão atentado a isso, né? Simplesmente estava na parte de membros inferiores. A minha preocupação era melhorar ali a aplicação de força dela com aquela musculatura de membros inferiores. Então meus treinos, os exercícios que eu estava passando para ela era para fazer com que aquela musculatura fosse mais eficiente, né? Na contração muscular, no relaxamento muscular. Então, consequentemente, ela teria uma resistência maior, mas eu não tinha eu não estava quantificando aquilo ali, né? Eu só estava passando o fortalecimento. Mas quando a gente analisa no abdominal e no apoio, eu estava ali vendo o que realmente ia gerar o efeito ali positivo ou negativo. Então a gente parte daquela premissa, né, que a gente teria ali então 7 semanas, né? 7 semanas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 7 semanas. Então, pessoal, pegando aquele treino que ela estava realizando antes, a ideia foi fazer com que, juntamente nessas 7 semanas de trabalho, nós teríamos apenas 20 dias ali de sessões de treino, e a gente teria que bater nos exercícios que realmente trariam benefícios para ela, né, sem perda de tempo. Então a gente teria que colocar um apoio no solo, a gente teria que fazer o abdominal, e consequentemente com isso a gente tentar fazer com que o treino ele conseguisse fazer com que ela se expusesse, né, aqueles gestos específicos que ela faria lá. Por exemplo, ela não estava conseguindo fazer um apoio direito no solo, mas ela teria que sair pelo menos. Então a gente teria que tentar pelo menos partir do 1, conseguir buscar aquele 1, né? Aquele abdominal a gente conseguia fazer 8, a gente precisava fazer mais, precisava fazer 14, né? E que foi a ideia, né, principal desse treino, todo esse treino? Foi dividir, né, os exercícios em blocos, de modo com que aos poucos ela conseguisse cada vez mais evoluindo. Então primeiro a gente fazia um aquecimento no Smith, né, fazia ali um aquecimento das musculaturas ali que iriam trabalhar. Depois nós iríamos para o apoio no solo, onde realmente ela faria uma força, né? E então nas primeiras semanas, o que nós começamos a fazer? Ela fazia um apoio, ela descansava de 30 a 40 segundos, fazia mais um, descansava de 30 a 40 segundos e mais um, né? Isso, a gente dava um intervalo de 3 minutos, recuperava bem, tá? E repetia de novo, fazia 2 séries, né? 3 séries. E nisso, por exemplo, esse treino basicamente foi tanto treino 1, treino 2, tanto treino 3, porque ela treinava 3 vezes na semana. Então, o que foi a ideia? Que a gente fizesse um treino mais, um treino já, uma configuração de um treino, e nele a gente conseguisse dando uma aumentada de um volume, uma baixada de um volume. Por exemplo, no primeiro treino aqui da semana, às vezes a gente começava ali com nessa primeira parte, no apoio de solo. Nessas 2 primeiras semanas, a gente fazia 2 a 3 séries, tá? Mas se eu via que ela estava muito fadigada naquele dia, a gente fazia 2, né? A gente fazia algumas alterações desse tipo. E depois a gente ia para o apoio no Smith. Nesse apoio no Smith, ela já tinha mais uma maior familiarização, e aqui ela ia conseguir imprimir uma maior velocidade. Então a gente trabalharia numa zona de força aqui, onde ela com uma velocidade baixa, né, porque ela estava já aplicando maior força ali, né, contra aquela resistência, e consequentemente ela não estava conseguindo
fazer um movimento rápido, pois ela não tinha mais força, entendeu? Ela não estava conseguindo mais. Então aqui no apoio do Smith a gente conseguiria trabalhar outra parte da curva, né, da velocidade, e aos poucos ela conseguisse a parte neural ali, que ela conseguisse se identificando e conseguindo aplicar mais força. A gente fazia de 3 séries, de 4 repetições, 5, cada vez mais buscando maior velocidade. E depois a gente fazia os abdominais. Os abdominais também, a gente começou fazendo uma divisão, né, em blocos de 4, 4, 4, ou nas primeiras semanas ali a gente fazia 3, 3, 3, ou depois mais 3, porque a gente tinha tempo nessa questão do abdominal, então eu não queria treinar ela na fadiga, não precisava eu querer conseguir fazer com ela aqui, ó, 12 ou 13 abdominais. Não preciso, né? Porque eu vou só gerar cansaço nela. Se ela fazer uma sequência de 3, descansa 30 segundos 3, descansa 30 segundos 3, 3, cara, cada vez mais aquela musculatura vai se tornando mais eficiente, ela vai conseguindo aplicar mais força, né? Aquela musculatura vai ter uma contração, relaxamento muscular mais efetivo. E, cara, e é isso, no outro dia ela vai estar melhor ainda, no outro dia ela vai estar melhor ainda. E foi basicamente isso. E depois, sempre no final do treino, a gente fazia um período onde nós executávamos agachamento. E no agachamento a mesma coisa, que no agachamento nós fazíamos 3, né, a 4 séries, com 3 a 4 repetições. E nessas repetições a gente sempre tentando fazer com que ela conseguisse aplicar maior velocidade perante a carga que a gente estava executando. Como a ideia dela, né, como a gente estávamos fazendo a prática da corrida e tentando melhorar ali a corrida dela, né, a eficiência de corrida, a questão da carga que nós estávamos trabalhando era uma carga relativamente baixa, tá? E só que com cada vez mais tentando fazer com que ela aplicasse mais força, que ela tivesse um gesto mais rápido, né? Que aquela musculatura cada vez tivesse mais né, responsividade e tudo mais. Então, basicamente, esse foi o quadro geral dos treinos, tá? Só que a partir das semanas, com a evolução dela, a gente foi jogando, a gente foi fazendo algumas alterações. No apoio no solo, o agachamento no Smith a gente continuou por um bom período, umas 4 semanas aqui nessa parte inicial. Só que o apoio no solo a gente foi dificultando. A gente estava fazendo 2, 3 séries desse 1, 1, 1. Depois a gente começou a fazer a gente começou a fazer 2, descansava, mais 1, descansava, mais 1. Ela fazia 2 repetições, ia descansar 30 segundos, descansava 30 segundos, fazia mais uma, 30 segundos mais uma. Então ela fazia, a gente aumentou um pouquinho a dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente continuou com aquela ideia em blocos, né? Porque ela conseguia fazer uma aplicação de força alta, ela conseguia fazer aquele gesto, porém ela tinha ali um intervalo de descanso, que aquela musculatura se recuperava um pouco, a ponto de que ela conseguisse executar mais uma repetição. E nisso a gente foi aos poucos, né, gradativamente evoluindo nas semanas. Depois a gente foi fazendo 3 séries de 2, 2, 1, 3, 2, 1, 1. Aí conforme ela estava na semana, no dia, eu ia dando uma alterada. Por exemplo, no primeiro dia da semana, eu tentava fazer já um pouquinho mais difícil. Então, às vezes eu fazia já na metade da semana, 3, 1, 1. Aí no meio da semana repetia. E já no final, ali no sábado que nós treinávamos, às vezes eu fazia uma sequência de 2, 1, 2. Eu fazia algumas mudanças, sabe? E a partir disso, eu fui continuando ali no trabalho do apoio no Smith, só que em decorrência da necessidade de aos poucos colocar um pouco maior de volume, né? Eu uni o abdominal com apoio no Smith fazendo um bisete, então ela saía do apoio, já fazia um abdominal. Isso sobrava tempo para a gente conseguir trabalhar com outros exercícios de empurrar. Então às vezes a gente colocava ali no meio, né? Depois desses 2 exercícios aqui antes do agachamento, um desenvolvimento ou um apoio, não, um desenvolvimento ou um supino com halteres. E fazia esse jogo.
no primeiro dia fazer um desenvolvimento, no segundo ou terceiro dia um supino com halteres, né? Isso aí vai muito ali do treinador e o que ele vai achar, como é que o aluno vai realizar, mas são exercícios ali que vão somar, né, para esse trabalho de empurrar e, consequentemente, vão aumentar o volume de trabalho. Sendo que esses exercícios aqui são após do que a gente já fez, entendeu? E sempre partindo do princípio que todos esses exercícios aqui, a gente nunca vai atingir o máximo. Exemplo, quando nós fazíamos o apoio no solo, ela poderia fazer mais uma série de 2, 1, 1, ou de 2, 2, 1. Ela poderia fazer mais um. Quase todos os treinos a gente tinha um pouco mais de margem. Mas não precisava. A gente fazia 3 séries, tá? 3 séries, no máximo 4 séries e acabou. E com um bom tempo do intervalo, né? Então, todo esse treino, são poucos exercícios, sim, a gente ficava muito tempo ali conversando, descansando, mas era porque, exemplo, a gente começava no apoio no solo, não teria o porquê eu estar colocando ela a fazer uma puxada, né? Para que eu vou gastar a energia dela, vou gastar toda a parte neural, tudo? Não preciso, não vou precisar, não tem porquê. Então ela tem que fazer e descansar, ela tem que realmente estar preparada para conseguir fazer esse simples aqui, né, bem feito. E a partir disso a gente foi conseguindo evoluir. Nas primeiras semanas foi um pouquinho mais difícil, né? Ela conseguia fazer nessa primeira semana um apoio, aqui na segunda para a terceira já saía 2 em sequência, né? Nas outras semanas a gente já conseguia fazer 3, depois foi 4, foi 5, mas foi sempre nessa divisão em blocos. Foi dividido em blocos essas 6 repetições. Então a gente não quis aprender sair do 0 ao 6 direto. A gente saiu do 0 para o 2, do 2 para o 3, né? Ficava um período do 2 para o 3, né? Porque ela conseguia fazer 3 em sequência, mas ela precisaria de um pouquinho mais de intervalo de descanso para ela fazer outro. Então a gente dava um intervalo para ela, que ela se recuperasse um pouco, e ela conseguia fazer mais um. Então foi essa a divisão nossa, né, que possibilitou com que ela conseguisse lá nessa última semana, ela realizar já esses 6 apoios. Graças a Deus, ali no finalzinho aqui, ela disse que tinha saído no edital lá, que trocaram a data e a gente acabou ganhando mais uma semana. Mas a gente já chegou nessa última semana aqui, ó, prontos pro treino. E foi isso, basicamente, o nosso trabalho. Então, em resumo, o que eu quero dizer, passar para vocês? Que esse trabalho, né, de fortalecimento mais específico, ele tem que ser muito organizado, né, de uma forma com que a gente consiga trazer para o aluno uma segurança, né, e que a gente consiga levar o resultado, o objetivo que ele almeja. Então, se a gente tivesse mais tempo, claro que seria muito bacana nós fazermos outros exercícios ali, fizesse uma base, né? Mas a gente não tinha tempo. A gente não teria tempo ali para se atentar em fazer um tríceps na polia, fazer uma puxada, fazer uma remada sentado. Não, era isso daí que a gente teria que melhorar e a gente foi melhorando. Agradeço por vocês terem visto esse vídeo. Caso queiram tirar uma dúvida comigo, caso queiram mais informações, uma ajuda de treinamento, só me chamar no contato ali do Instagram. E é isso aí, obrigado.